gravação aqui, pessoal. E aí, como eu já comentei aqui com a turma antes de iniciar, essa é uma prova aplicada em semestres anteriores e ela cobre parte do conteúdo que vai cair na prova de vocês. Então, eu trouxe a prova aqui para a gente executar 1 ou 2 exercícios dela, principalmente a parte de desempenho, né? Nessa prova aqui, não tem a parte de ILP, ou seja, não tem a parte do algoritmo de Tomasulo. Então, a minha sugestão é que a gente faça um exercício de desempenho, que já cobre desempenho de processadores e desempenho de cache, uma parte significativa aí de desempenho de cache também. Tem a lei de Amdahl nessa prova também, né? E aí, sobrando tempo, se precisar, a gente discute algum exercício de ILP de outra prova ou de outra lista, tá? Porque o conteúdo que está mais fresco na cabeça é o que a gente fez na aula passada, então eu acho menos importante do que esse que eu pretendo discutir com vocês aqui, tá? Então, se sobrar tempo, a gente pode ir para ele, e não sobrando tempo, vocês têm já uma aula gravada com exercício para poder revisar para a prova, tá? Que esses exercícios de desempenho, eles são longos, né, e às vezes eles confundem, né, se a gente não tem tempo para debruçar sobre eles, pensar a respeito, né, às vezes a gente fica preso em fórmula. Eu não quero que vocês se prendam em fórmula, eu quero que vocês consigam fazer qualquer um desses exercícios sem nenhuma fórmula, exceto a fórmula da lei de Amdahl, que se vocês quiserem eu coloco na prova para vocês, não me importo de oferecer, tá? Embora eu sei que dá para a gente inferir, né? Dá para a gente deduzir a fórmula da lei de Amdahl se a gente se esforçar um pouquinho, mas não é intenção, né? Então, eu posso passar a fórmula da lei de Amdahl sem problema nenhum. É a única fórmula que eu gostaria que vocês aplicassem. Todas as demais, elas são tão simples, né? Elas são tão intuitivas que se eu fornecer tabelas e informações no enunciado, vocês já conseguem por pura lógica, né? Tem que conseguir né, deduzir as fórmulas, tá? Vamos ver se a gente consegue nesse exercício, sem a gente ter que buscar nos enunciados, nos slides, né? Fórmulas prontas, ver se a gente consegue deduzir cada uma das que a gente for precisando aqui na resposta. Tá? Essa é a intenção, é o que eu gostaria que a gente conseguisse chegar, tá? Então, vamos ver esse primeiro aqui, onde a gente está imaginando, não sei se vocês conseguem ler, eu vou ler o enunciado para ajudar aí, se estiver muito pequeno na tela para vocês. Tá? Você vê que é uma questão longa, ela tem vários itens, então por isso que ela valia, né, na prova 4 pontos, tá? Me interrompam a qualquer momento aqui para perguntar, tá bom? Para a gente não seguir muito, se vocês tiverem dúvidas. Então, considere 2 implementações de processadores multiciclo, denominadas P1 e P2, com base no mesmo conjunto de instruções, as quais resultaram em diferentes taxas de clock, 250 MHz e 500 MHz, respectivamente. Então, vamos tirar a informação vamos tirar a informação desse enunciado até aqui, tá? Então, a gente tem 2 processadores, um que a gente está chamando de P1 e P2, tá? Eles resultam, né, em 2 frequências, P1 com 250 MHz, P2 com 500 MHz. Isso, né, já nos traz aqui informação sobre o tempo de ciclo de cada um deles, né? A gente já consegue inferir aqui o tempo de ciclo de cada um deles, vai ser diferente, né? Eles são do mesmo conjunto de instruções. Então, por exemplo, são 2 processadores MIPS ou 2 processadores ARMS, ou seja, eles têm o mesmo conjunto de instruções, mas 2 implementações diferentes, tá? Que resultaram em 2 processadores um pouco diferentes, tá? Tanto é que eles têm frequências diferentes. Tá? Até aqui foi isso que a gente tem. E quando fala a palavra multiciclo, tá? Não sei se é novidade para alguns de vocês, multiciclo, a gente, na revisão, a gente chegou a citar, mas eu falei pouco de multiciclo para vocês na revisão, mas multiciclo é a gente ter os estágios, né, os mesmos estágios do pipeline, né? Aqui não é um processador com pipeline, tá? É um processador
multiciclo, ele ainda não tem um pipeline, então é mais simples do que um pipeline, mas a gente tem distintos estágios. Então, as instruções passam por vários ciclos durante a sua execução, né? Alguns ciclos no estágio de busca, um ou mais ciclos, né, no estágio ID, um ou mais ciclos no estágio EX e assim por diante. Tá? Só que não é um pipeline. Então, quando uma instrução entra para executar, ela tem que passar por todos os estágios e terminar, aí outra instrução começa a executar. Tá? Então, a gente não tem aquela execução em pipeline, um despacho de uma atrás da outra, né? Ciclo a ciclo. Então, é um processador bem mais simples do que aquele processador com um pipeline, né? Mas já é uma versão que vai preparando para um pipeline, porque vai dividindo as instruções em estágios. Então, os estágios já têm os mesmos nomes, né, do que a gente vai usar lá no pipeline. Só que cada uma das implementações, né, o P1, por exemplo, eu vou marcar aqui tudo que se refere ao P1, tem determinadas características. Então, as instruções lógico-aritméticas no processador P1, né, elas ficam um ciclo no estágio IF, um ciclo no estágio ID, um ciclo no estágio EX, um no estágio main e um no estágio WB. Então, um ciclo para cada estágio. Seria mais regular, né? Igual acontece lá no pipeline. Um ciclo em cada estágio, tá? Já as multiplicações ficam um no IF, um no ID, e ficam 5 ciclos no estágio EX. Então, o estágio EX é mais pesado para as multiplicações. Custa mais tempo, né, fazendo multiplicação. A ALU, né, consome 5 ciclos para multiplicar 2 valores. Tá? Depois, um no estágio main e um no estágio WB. Tá? Isso supondo, né, sempre acertos de caches, porque a gente no estágio main está considerando sempre um ciclo. Tá? Então, sempre que tem acerto na cache, um único ciclo, tanto na cache de instruções quanto na cache de dados. Tá? E assim por diante. Pode falar. Uma pergunta. Como é um processador multiciclo e não um processador com pipeline, a instrução ainda precisa passar por todos os estágios antes de uma própria instrução começar a executar, né? Isso. No multiciclo, assim funciona. Tá? Por isso que o desempenho no multiciclo é inferior ao desempenho no pipeline, né? Espera-se que num pipeline o desempenho seja bem melhor, né? Só que a gente, lógico, que a hora que você coloca no pipeline, tem todas aquelas questões de dependências que tem que ser solucionadas, que no caso do multiciclo não tem, né, problema nenhum de dependência, porque as instruções ficam travadas lá antes do despacho, esperando uma instrução terminar para elas começarem. Então, não existe problema com dependência, né? Elas vão ser despachadas em ordem, vão terminar em ordem, e não vão ter problemas de dependência, conflitos de dados, né? Entre elas, nem conflitos estruturais, nada. Então, é um processamento muito mais simples, né? Demanda muito menos complexidade de controle, né? Mas também menor desempenho, né? Quando comparado ao pipeline. Aqui ainda a gente tem categorias, só 4 categorias, tá? Para poder deixar mais simples o exercício. Então, lógico-aritméticas, que seriam soma, subtrações, shift para a esquerda, shift para a direita, desvios, or, end. Nossa, as araras estão fazendo altos gritos aqui. Multiplicações, divisões e operações de memória, tá? Só essas 4 categorias. Aí, chamando a atenção aqui no processador P2, vou fazer em outra cor só para destacar. Reparem que o processador P2, ele parece um pouquinho pior em alguns aspectos, porque, 2 ciclos para acessar a memória de dados, né? Mesmo com acertos de cache, é como se fosse aquele tempo de acerto da cache de dados, 2 ciclos. E tempo de acerto da cache de instruções, também 2 ciclos. Então, mesmo quando tem hit de cache, a gente gasta 2 ciclos, tá? Então, provavelmente a modelagem da cache do P2 é diferente da modelagem de cache do P1, tá? Consome mais tempo para ir na cache do P2. Tem uma cache maior, não sei. Mas tem alguma diferença que causou esse atraso na cache do P2, tá? Outra diferença no P2 aqui, 7 ciclos para divisão, tá? Enquanto o P1
estava com 10 para fazer divisão aqui. Tá? Então, teve uma melhoria na ALO referente à divisão, tá? No P2, com relação ao P1. Tá? Em compensação, a unidade lógico-aritmética, né, a parte que faz a multiplicação, não melhorou. De 5 estágios no P1, de 5 ciclos no P1, a gente mantém 7 no P2, né? Então, ganhou na divisão, mas perdeu na multiplicação. E o restante parece bem... Opa, deixa eu permitir a entrada da Camila aqui. O restante parece bem similar, tá? Então, ou seja, tem alguns pontos onde a gente está vendo P1 melhor, outros a gente está vendo P2 melhor. Aí, no final, o que a gente quer, né? A gente quer conseguir avaliar P1 e P2 com relação a várias métricas, né? Concluir, ó, P1 é melhor que P2, eu não sei se a gente vai conseguir para qualquer métrica, né? Pode ser que a gente fale, ó, com relação a CPI, P1 é melhor que P2, com relação a CPI, considerando caches, né, os acertos e falhas de cache, P1 é melhor que P2, vamos ver o que o enunciado pede, né? Então, a gente vai considerar determinadas métricas e, com relação àquelas métricas, tentar avaliar P1 e P2. Tá? Outras informações aqui que o enunciado também passa. Tá? Quantidade de instruções do benchmark, né? Porque a gente vai avaliar com um benchmark, né? A gente precisa dizer... Vamos executar um conjunto de programas, né, um ou mais programas, e contar, ó, 75 milhões de instruções são da categoria lógico-aritméticas ou desvios, 10 milhões são multiplicações, 3 milhões são divisões, 70 milhões são memória. Então, por que a gente precisa sempre de um benchmark? Porque na hora que a gente vai avaliar... Pode ser que P1 seja melhor que P2 com relação a esse benchmark, mas a gente troca o benchmark e aí P2 fica melhor que P1 com relação ao outro benchmark. Então, o benchmark é muito importante nesse tipo de avaliação, tá? Como a gente tem diferença, por exemplo, ó, operações de divisão aqui, ó, tem diferença entre P1 e P2 e operações de multiplicação também tem diferença e são diferenças significativas, né? 2 ciclos para cada um aqui. 2 ciclos, considerando uma operação, não é nada, mas considerando milhões de operações, começa a fazer diferença. Então, se a gente tem um benchmark onde divisões e multiplicações pesam muito, né, aí pode ser que o benchmark defina, né, a sua resposta. Tá? Então, para esse benchmark e para as métricas que a gente vai adotar, a gente vai avaliar P1 e P2, tá? Nas questões que se referem a cache, a gente também precisa de algumas informações, tá? Então, as estatísticas de cache, né, que a gente tem são, quando a gente roda o benchmark no processador P1, a gente tem uma taxa de falhas ali de 2% na cache de instruções, 5% na cache de dados. 4% na cache de instruções do P2, 7% na cache de dados do P2. Tá? Então, tem taxas de falhas, e essas são aquelas taxas de falhas por acesso à memória, tá? Aquela taxa de falhas padrão em cada uma das caches, e tem a penalidade. A gente já sabe aqui qual é a penalidade de falhas em cada uma das caches. Repara que na cache do processador P1, custa mais para ir à memória do que com relação ao sistema de memória do processador P2, custa 10 ciclos a menos, tá? Por algum motivo. Embora a gente olhe lá em cima, ó, e acessar a cache do processador P2 custa 2 ciclos, enquanto acessar a cache do processador P1 custa 1 ciclo. Tá? Então, existe diferença aí no sistema de memória desses dois processadores, tá? Diferenças significativas, que geraram taxas de falhas significativas também. Tá? Então, tem um enunciado enorme, porque traz um monte de informações. Aí a gente vai ter que aprender a utilizar as informações à medida que a gente vai precisar. Beleza. Primeira pergunta, aí eu vou fazer assim, ó. Vou tentar apagar as respostas. À medida que a gente for precisando das respostas, eu vou abrindo aqui para eu não ter que ficar digitando esse monte de texto e já dar a resposta depois bonitinha para vocês, tá?
Avalie P1 e P2 com relação à métrica CPI, então ciclos por instrução, considerando apenas acertos de cache. Então, nessa letra A, vai ser fácil, porque a gente vai desconsiderar todas aquelas estatísticas de cache onde há falhas de cache. Então, a gente vai considerar só aquela tabela onde a gente tem os ciclos, né, daquelas categorias de instruções, e a gente tem acertos nas caches. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar para fazer esse exercício é calcular ciclos por instrução, tá? De P1, ciclos por instrução de P2, só olhando basicamente essas duas tabelas aqui. Tá? Reparem aqui, ó, ciclos por instrução de P1. A gente vai ter que olhar das 4 categorias, é praticamente uma fórmula de média ponderada, né? Ó. Lógico-aritméticas gastam 1, 2, 3, 4, 5 ciclos e são 75 milhões de instruções. Então, 75 milhões de instruções vezes 5 ciclos. Né? Esse é o total de ciclos das lógico-aritméticas. Mais, quantos ciclos das multiplicações? 1, 2, mais 5, 7, 8, 9 vezes as 10 milhões de multiplicações. Né? Então, vamos tentar montar essa fórmula, vai dar um total de ciclos. Né? Um total de ciclos dividido por um total de instruções que a gente tem, que é 158 milhões. Tá? Então, eu não vou tirar dessa página que está aqui, porque vocês vão precisar dos dados. Tá? Então, tentem montar a fórmula aí para vocês fazerem pelo menos um esboço inicial, e eu já monto aqui com vocês um começo também, depois eu abro a solução ali embaixo, para a gente já ir vendo a solução pronta. Tá? Mas tentem montar aí um esboço inicial para vocês falarem, bom, entendi a ideia, entendi o que é CPI, tá? Ó, aqui, ó, que é o que a gente quer fazer aqui, ó. A gente quer fazer CPI do processador P1, considerando só acertos de cache. Então, eu não estou preocupada se falhou ou não. Eu quero, aqui em cima, eu quero ciclos. E embaixo, eu quero instruções. Em cima eu vou calcular. Em cima eu vou calcular ciclos. Embaixo eu já tenho 158 milhões. Como que eu vou calcular em cima? Isso aqui que eu queria que vocês esboçassem, ó. Os 5 ciclos que eu já tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 das multiplicações. São 5 ciclos de multiplicações vezes o total de multiplicações que eu tenho. Não lembro mais, 75. Vou deixar assim, ó, 75 milhões, senão não vai caber. 10, 3 e 70. Um, 2, você tinha falado 9, né? Ah, tá, pode deixar eles trabalharem aí. Se precisar de mim, pode chamar. 7, 8, 9. 9 vezes 10 milhões. Divisões, ó. 1, 2, com 10, 12, 13, 14. Se eu não somei errado ali. Vezes 3 milhões. E operações de memória, 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 70. Se alguém puder, por favor, fazer a continha, no final a gente vai dividir isso por 158 milhões. Pega o cartão aqui dentro do bolso. Vocês estão acordados ainda? Vivos? Estou acompanhando aqui, professor. Sim, professor, acompanhando. Fazendo a conta. Então, 5
5 vezes 75, mais 9 vezes 10, mais 14 vezes 3, mais 5 vezes 70, é isso tudo dividido por 158. Como é um monte de milhões dividido por milhões também, vai dar um valor pequenininho. Vai dar um valor 5,42 mais algumas coisas. Isso. Beleza. É algo assim mesmo. Já vou abrir lá para a gente confirmar. Algo assim. Tá? O que isso significa? Ó, que no P1, no processador P1, a gente gasta, em média, 5,4 ciclos para cada instrução, desde que a gente tenha caches perfeitas, caches que nunca tenham falhas, tá? Ou seja, um processador irreal, né? Caches perfeitas não acontecem. A gente sabe que a gente tem um pouquinho de falhas, né? Daqui a pouquinho a gente vai calcular com falhas também. Mas desconsiderando falhas de cache, a gente tem 5,42 de CPI, né? O que é um número legal, porque olha só, se a gente for olhar lá vou marcar em amarelinho tudo que é do processador P1, né? Tudo que é do processador P1. A gente tem... Opa, marquei errado ali. A gente ficou com 5, algo em torno de 5, né? 5,4. Ó, memória, legal, ó. Memória realmente contribuiu com 5 na conta. Tá? Porque ele tem exatamente CPI igual a 5, exatamente. Né? Lógico-aritméticas também contribuiu com 5, exatamente. Né? Agora, multiplicações e divisões contribuíram. Multiplicações contribuíram com 9 e divisões contribuíram com 14 nessa conta. Né? Só que como lá no benchmark, comparando a quantidade de multiplicações e divisões com relação às lógico-aritméticas e as operações de memória, como multiplicações e divisões têm uma quantidade muito menor, né, quando comparado às lógico-aritméticas e as de memória, não tiveram tanto peso. Por isso que é uma média que a gente está fazendo, é uma média ponderada. A gente está ponderando com relação à quantidade de instruções do benchmark. Tá? Por isso que tem que ter essa informação aqui, ó. Cadê? Deixa eu carregar ela. Não, essa setinha aqui. Tem que ter essa informação do benchmark aqui, ó. Se a gente não tiver essa informação do benchmark, a gente não vai ter como ponderar aquele cálculo de CPI. Nosso cálculo de CPI vai ficar estático, né? Vai ser só com relação às categorias de instrução, sem levar em consideração o que acontece em tempo de execução. Então, estaticamente, vai ficar uma fórmula de CPI que vai dar muito peso para aquelas multiplicações e divisões. Na verdade, vai dar um peso igual, né? Às lógico-aritméticas, as multiplicações, divisões e operações de memória. Mas, na realidade, para a maioria dos programas, esse peso não é igual, né? Então, é importante ter informações do tempo de execução, tá? Então, nesse exercício, a gente já levou isso em consideração. Importante o seguinte, pessoal, na solução que eu estou fornecendo aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ao máximo para vocês poderem ler aí. Como vocês já são alunos de mestrados, né? Eu já espero de vocês um cuidado com a resposta, tá? Então, eu já estou dando para vocês aqui uma resposta completa, né? Não só uma fórmula jogada, uns rabiscos lá no papel. Eu espero que vocês me respondam, né? Isso qualquer professor já numa pós-graduação vai esperar isso de vocês, né? E o orientador de vocês vai esperar isso de vocês também, né? Que vocês respondam com respostas completas, né? Respostas que tenham começo, meio e fim, né? Então... Só um minutinho. Eu tenho... Tá, só um segundinho, tá? Eu já vou. Então, olha o exemplo de resposta que eu tô sugerindo, né? Sejam CPI P1 e CPI P2, a quantidade média de ciclos por instrução dos projetos P1 e P2, né? Porque, afinal de contas, eu não defini esses valores aqui, né? Esses termos aqui, CPI P1, CPI P2, eles são bem óbvios. Se vocês colocarem, até sou capaz de entender o que vocês estão querendo dizer, né?
mas o certo mesmo é que vocês definam, né? Então, sejam CPI P1, CPI P2, o que vocês querem dizer com isso, né? E definidos com base na quantidade de ciclos para executar as instruções das distintas categorias apresentadas e também na quantidade de instruções de cada categoria executadas pelo benchmark utilizado para avaliação dos projetos. Sendo assim, temos total de ciclos em P1, aí aqui está a fórmula de total de ciclos de P1, essa que a gente fez lá na outra tela, tá? Total de ciclos em P2, aqui eu só fiz a fórmula em duas partes para não ficar muito carregada, tá? Total de instruções, a 158 milhões, e aí veio aqui CPI de P1, CPI de P2. 5,42 foi o valor que vocês me deram, e o de P2, 7,49, depois se alguém fez aí, só confirma se tá igual, exceto por às vezes alguma casa decimal aí, mas se tá coerente. Tá? Então, aqui a gente já conseguiu chegar em duas informações de CPI, né? CPI do P1, CPI do P2. Mas veja, o enunciado avalie P1 e P2 com relação à métrica CPI. Não pediu assim, forneça o CPI de P1 e P2, né? Aí, avaliar é mais do que isso, né? Avaliar é você concluir alguma coisa. Então, a ideia é que vocês consigam argumentar alguma coisa, resultado disso, né? Então, uma sugestão aí é usando SpeedUp. Ou seja, ver como que vocês conseguem dizer quem é melhor, por exemplo, né? Uma ideia aqui, né? Ó, considerando apenas acertos nas caches de instruções, né? Caches de instruções e dados de P1 e P2. Temos que o projeto P1 apresentou menor CPI e, consequentemente, melhor desempenho com relação a essa métrica. Então, com relação à CPI, o ganho de desempenho de P1 em relação a P2 é 38%. Ó, você vê que com relação ao CPI, tá? Então, eu não estou falando que o tempo de execução como um todo, estou falando só com relação à CPI, ou seja, com as informações que eu tenho até o momento, né? Eu vou ter um ganho de desempenho de 1,38, né? O que me dá 38% de ganho. Tá bom? Então, é só uma forma de relacionar os dois valores, né? Dividir o mais lento, o CPI maior pelo CPI menor. Entenderam? Então, é uma forma de apresentar um resultado de avaliação. Né? Gabriel está perguntando se deve resolver em papel, né? Então, Gabriel, esse tipo de questão vai ter duas opções para vocês lá no AVA, né? É uma questão que permite anexo, mas ela também permite digitação, né? Ele tem um campo aberto lá de digitação, né? Eu não sei que ferramentas que ele tem além da digitação, se ele permite formatação, se ele permite fórmulas, eu não sei, mas ele tem nos questionários, né, uma questão igual de questionário normal, mas ele permite digitação e anexo. Então, aí é um tipo de questão que vocês podem escolher. Se vocês preferem digitar e deixar digitado e já submeter, porque o anexo não é obrigatório, ou se vocês preferem, por comodidade, né, ou por praticidade, se for o caso, né, responder no papel, por estar mais acostumado, tirar uma foto e anexar e deixar em branco a parte do texto lá. Eu não sei se ele obriga que vocês respondam alguma coisa no texto, depois nem que seja um pontinho, um tracinho, qualquer coisa, para ele entender que vocês responderam. Tá? Se ele reclamar de estar vazio algum campo. Tá? Mas eu não vou obrigar que tenha um anexo, não. Se vocês preferirem digitar, pode ser. Eu corrijo de qualquer uma das formas. Tá bom? Mas esse tipo de questão não tem como ser múltipla escolha, né? Não tem como eu fornecer informações ali para vocês, né? Mesmo porque, até se eu colocar lá, sei lá, deixar para vocês escolherem qual é o CPI de P1 e colocar uns valores lá, meu Deus, eu preciso ver a solução de vocês, porque me interessa muito mais se vocês conseguem desenvolver um raciocínio, mesmo que vocês errem uma conta, né, no final, do que se vocês acertarem lá, porque lá dá até para chutar e acertar. Eu prefiro que vocês me mostrem a solução, mesmo que tenha algum erro menos significativo, entende? Entenderam a ideia de como vai ser?
Uhum. Vou deixar para vocês essa letra B, vou só atender que tem um pessoal aqui me chamando aqui, que estão mexendo na minha rede elétrica aqui. Tomara que eles não tenham que desligar nada, senão eu fico sem meu monitor. Ai, não, pior, né? Eu fico sem minha internet, mas acho que ele não vai ter que desligar nada, não. Ó, avaliem P1 e P2, tá? Ou seja, vão repetir o mesmo exercício de avaliação, só que vocês vão avaliar P1 e P2 agora com relação à métrica CPI, só que eu quero que vocês considerem os acertos e as falhas de cache. Ou seja, agora vocês vão pensar nos ciclos, das lógico-aritméticas, nos ciclos de multiplicação, nos ciclos de divisão, mas considerando falhas também, tá? Então, a minha sugestão aqui é que na hora que vocês vão fazer, vocês vão voltar a tentar fazer CPI de P1, né? Vocês vão tentar fazer ciclos aqui de novo, por instruções, novamente. Instruções vocês já têm. Né? Ou seja, a segunda parte aqui continua sendo 158 milhões. Só que a parte aqui, ó, aqui vocês vão ter que considerar os ciclos com falhas, né? Então, existem instruções que vão falhar, né? Ou existem acessos à memória que vão gerar falhas, e existem acessos à memória que não vão gerar falhas, né? Então, na verdade, vocês estão preocupados com o seguinte, a gente vai ter que usar aquelas taxas de falhas, né, dentro das fórmulas ali que calculam os ciclos gastos pelas instruções, né? A minha sugestão é algo assim, só para ficar mais ou menos de acordo com como o exercício depois vai mostrar a solução para vocês, tá? Vocês se lembram lá no enunciado? Só para eu direcionar vocês aqui. Lembram aqui no enunciado que tem uma penalidade de cache. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse cara aqui, que agora ele está atrapalhando. Bom, a gente tem penalidade de cache, tá? Então, calculem como que se comportariam essas instruções aqui, por exemplo, as lógico-aritméticas. Eu acho que até talvez tenha um erro na minha ali, que eu acabei, agora que eu pensei aqui, acabei de ver que eu não sei se eu levei em consideração um problema que eu acabei de notar aqui, mas vou dividir com vocês já e a gente depois confere. Pensem no seguinte, ó, como que se comportariam as instruções lógico-aritméticas ou os desvios considerando falhas de cache, tá? Então, olha aqui. Sem falhas de cache, gasta um ciclo aqui em P1. Tá? Esse aqui é um estágio em que acessa a memória de instruções. Com falha de cache, vai gastar 55 mais 1. Então, vocês já computam 56 ciclos aqui, tá? Então, vai lá e anota 56 ciclos. Então, a gente pensa assim, no pior caso, todas as vezes que tiver falha, vai gastar 56 aqui, né? Em ID, aqui, acessa cache? Não. Em EX, acessa cache? Não. Em memória aqui, acessa cache? Não. Em WB, acessa cache? Não. Então, a gente acessa só aqui e teve falha. Então, 55 mais aqueles 5 que já gastava, 60. Beleza. Então, a gente vai anotar 60 ciclos para as lógico-aritméticas. Nas multiplicações... Professora, não seria só um só? Que só é acesso o IF, seria 1 mais 55? Não, eu tô pensando assim, ó, ela já gasta 5 de qualquer forma. Na falha de cache no IF, gasta 55 de penalidade. Entendi. Então, 55 mais 5, né? Então, já gasta 60. As lógico-aritméticas, quando tem falha na cache de instruções, 60 ciclos. Né?
As multiplicações, aí que a gente, aqui que eu não sei se eu acertei lá, né? Mas vamos ter que conferir. As multiplicações também não fazem acesso à memória de dados, mas vamos supor que teve falha de cache aqui, né? No IF também. Então, é 1 mais 1, aqui era 9, se não me engano, né? 5, 6, 7, 8, 9, mais a falha de cache de instruções. Tá? Então, 9 mais os 55. Nas divisões, a mesma coisa. 1, 2, acho que era 14 aqui, né? 10, 12, 13. Aí aquela hora eu tinha feito 14, né, gente? 10. Ah, não, é 1 aqui, né? Anotei errado aqui. Era 14 mesmo. 10, 11, 12, 13, 14, mais os 55. Beleza. Diana, Pode falar. mas não tem que considerar a taxa de erro? Então, aqui eu tô fazendo assim, eu tô pensando os ciclos quando tem erro, porque eu tenho ciclos quando não tem erro, né? Que são a tabela original. E eu tenho ciclos quando tem erro. Aí eu faço depois uma média ponderada pela taxa, né? Eu multiplico pela taxa depois. Você pode multiplicar agora também, se quiser, pela taxa. Não tem problema. Mas eu acho mais difícil só, porque você vai ter que ficar multiplicando toda hora. Entendeu? Eu tô fazendo uma conta assim, ó. É como se fosse CPI ideal, o CPI sem falhas a gente já tem. CPI com falhas, aí eu tô fazendo um cálculo como se fosse o cálculo de pior caso, como se falhasse sempre. Aí depois eu pego esse falhando sempre, né, que não acontece sempre, multiplico pela taxa de falhas. Aí eu vou ter um CPI real, né, um CPI considerando só quando falha. Entendeu a ideia? Entendi. Só que eu multiplico só uma vez, para não ter que ficar multiplicando agora todas as linhas, né? E no último aqui, que agora é que eu tenho que pensar aqui nas operações de memória, porque a operação de memória tem acesso à memória aqui. 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, né? 5 ciclos, mais a taxa de, mais a penalidade de falha aqui. E isso que eu não sei se eu considerei lá no exercício, ó, não sei se eu considerei a penalidade de falha de memória de dados também, tá? Ou se eu separei lá em instruções e dados, eu tenho que olhar, tá? Porque nos outros eu coloquei só de instruções. Professora, Vamos voltar lá na tabela da falha do enunciado. Essa daqui. Ele fala aí que a taxa de falha da instrução é 2%, e de dados é 5%. Eu tinha interpretado que, no caso aí, as instruções que não são operação de memória, né, tem 2% de falha. E as que são de memória, tem 5%. Ah, não. Não, é na cache, ó. Esse aqui é a cache de instruções, tem 2% de falhas. E a cache de dados tem 5% de falhas. É com relação à cache, não ao tipo de instrução, tá? Entendi. A interpretação da informação aqui. É com relação às duas caches que o sistema tem, tá? Independente de que instruções que estão executando. Entendi. Com essa ideia, pessoal, tentem formar uma solução inicial e eu já volto aqui. Deixa eu só ver o que o moço... Deixa eu só anotar o valor, professor, da tabela. Sim, claro. Eu vou deixar essa tela aqui para vocês. Ou a primeira, o que vocês querem? Porque precisa de todos os dados, né? Vocês vão precisar, acho que dessa daqui. Eu só não tinha anotado a de falha mesmo. Deixa eu colocar assim, menorzinho, porque eu acho que vocês mais ou menos conseguem enxergar. Eu vou só ver o que o rapaz precisa de mim aqui, já vem. Bem rapidinho.
Oi, Jara. O que você quer, neguinha? Vamos ver como que eu fiz, se precisar corrigir. A gente já corrige. Eu tô achando que eu esqueci um negócio. Vamos ver. Bom, minha resposta começou assim. Quando há falhas na caixa de instruções, tá? Eu foquei na de instruções. A quantidade de ciclos para executar o mesmo benchmark em P1 e em P2 é obtida da seguinte forma. Eu fiz uma conta de total de ciclos, como eu tinha sugerido para vocês, total de ciclos, considerando falhas, tá? Na caixa de instruções. Porque daí eu estou pensando o seguinte, vamos pensar o pior caso, sempre falhando, porque eu tenho o melhor caso, né? Nunca falhando, é CPI 5,4. E agora eu vou ter o CPI sempre falhando. Sempre falhando vai dar 60,4. Como que eu fiz isso, né? Eu olhei para cada uma das instruções e somei a falha na caixa de instruções, 60 para as lógico-aritméticas, 64 para as, acho que, multiplicações, eu acho, não lembro, multiplicações, 69 para as divisões, eu acho, e 60 para as operações de memória, tá? E esse número aqui, 75 milhões, 10 milhões, 3 milhões e 70 milhões, é a quantidade de instruções de cada categoria. E que eu não considerei aqui? Taxa de falha. Eu não considerei as falhas na memória de dados. Eu não misturei as duas coisas, tá? Era isso que eu queria confirmar. Eu só fiz na de instruções aqui. Eu acho que eu só fiz isso para focar num problema só. Talvez eu tivesse que completar esse exercício depois, né? Porque acho que eu só fiz para instruções aqui. Pessoal, de novo, 9.547 milhões de ciclos para o P1 e 8.294 milhões de ciclos para o P2. Jade, não fala minha água. A água é minha. Vai procurar a sua. E no final aqui, para calcular o CPI, eu dividi por 150 milhões. Esses valores calculados ali. Deu um CPI, bem mais alto, né? Lógico, agora eu tô pensando, se todas as instruções falharem, eu saí de um CPI de 5, né? 5 ciclos por instrução, para um CPI de 60, né? Piorei muito, mas eu tô considerando falha para todo mundo. Se eu considerar que 2% dos acessos à memória, né, falham, né, ou seja, a cache de instruções falha em 2%, tá? Então, eu consigo ponderar, 98% das vezes o CPI é 5,42 e 2% é 60,42. Deu um CPI de 6,52. E aqui é P2, tá? Aqui, é P2. O CPI de P2, já a taxa de falhas é 4%, né? 96% dos casos é um CPI de 7,4, que é o calculado no exercício 1, e 4% é o CPI calculado aqui em cima. Deu um CPI de 9,29. Então, o que era 5,4 passou, considerando uma cache de instruções real,
passou para 6,52, considerando cache de instruções real, né? Uma cache de instruções real com 2% de falha. Repare que eu não considerei cache de dados, tá? Isso, desde lá de cima, né? O exercício pedia cache de dados, mas a minha solução só está falando de instruções. Aí eu não considerei a cache de dados no cálculo. Eu teria que continuar a solução para cache de dados aqui. Se nós fôssemos considerar, Liana, esse problema com a cache de dados, então eu acrescentaria aquele 55 lá no último estágio de acesso à memória. Aí eu teria que pensar o seguinte, ó. Talvez a gente tivesse que mudar um pouquinho a forma de conduzir a solução. Porque, ó, a taxa de falhas, na forma como eu solucionei aqui, eu usei a taxa de falhas só aqui no final, né? Multipliquei uma vez só no final que eu coloquei a taxa de falhas. Sim. Porque eu calculei o CPI. Mas é do mesmo banco ou de outro banco? Eu multipliquei só lá no final, né? Se eu tivesse somado também os ciclos gastos ali numa taxa de falhas da cache, na penalidade da cache de dados, lá no começo, eu acho que eu teria que já sair multiplicando pela taxa de falhas desde lá de cima, como sugeriu o Chastel, né? Mudaria só a forma de conduzir, porque eu teria que sair ponderando pelas taxas de falhas desde lá de cima, não poderia deixar para multiplicar aqui embaixo, porque como que eu ia misturar essas taxas de falhas aqui, sendo que parte dela é de instruções e parte delas é de dados, mas eu não teria como ponderar, porque eu estaria falando de um único CPI, onde eu já embuti as duas informações, sabe? Eu não conseguiria fazer isso de uma forma simplificada, como eu fiz aqui na questão. Entendi. Então, para embutir... Ai, minha porta vai bater no assunto. Para não, talvez até para simplificar a solução, eu fiz só para de instruções, e aí a resposta seria, aqui, ó, considerando só a cache de instruções com 2% de falha, houve esse aumento do CPI. E eu faria tudo repetido para cache de dados. Seria uma outra solução similar a essa, só para cache de dados. Para embutir as duas, eu teria que sair ponderando desde lá de cima, tá? Seriam só um pouquinho mais de contas lá de cima. Professor, só para eu entender também. Tá. A de dados, também a penalidade é a mesma. Tanto P1 55 quanto P2 é 45. O que mudaria, então, na minha ideia aqui, seria só essa última conta aí que mudaria as porcentagens. Mas olha só, o problema é o seguinte... A cache de dados, ela não é acessada nem pelas lógico-aritméticas, nem pelas multiplicações, nem pelas divisões, ela só é acessada pelas operações de memória. Então, na hora de levar em consideração as falhas de cache de dados, a gente teria que somar a penalidade aqui, no 55 de penalidade, lá no P1, né? E 45 no P2, aqui. Por causa desse acesso aqui, ó. E não somar aqui, porque aqui, ó, embora gaste está falando um ciclo ali de memória, mas de fato ele não faz acesso à memória, ele fica um ciclo à toa lá. Ele não faz nada naquele ciclo. Não faz acesso à memória na divisão, nem na multiplicação, nem na lógica aritmética. Na verdade, o certo seria se eu tivesse colocado 0 aqui. Porque no multiciclo ele não precisaria ficar gastando tempo com memória, tá? Mas eu coloquei 1 aqui, padronizei com 1 para todo mundo, mas ele não faz acesso à memória para divisão, para multiplicação, nem para lógica aritmética e nem para desvio, só para operação de memória. Então eu teria que penalizar só para as operações de memória, ou para leitura ou para escrita, no caso da memória de dados aqui, ó. Isso aqui é memória de dados. Só que aí, repara, se eu vou considerar aqui, aquela taxa de falhas de cache de dados é diferente da taxa de falha da cache de instruções que é aqui. Por isso que eu disse que ponderar lá no final, a gente tem que ponderar pela taxa de instruções lá no final ou pela taxa de dados lá no final.
né? Não dá para ponderar por uma taxa única. Se vai fazer por uma taxa única, a gente tem que escolher desde aqui de cima se vai ser pela de instruções ou pela de dados, que a gente vai computar o CPI. Se a gente quiser computar o CPI considerando tudo aqui, aí a gente tem que ir ponderando com as taxas desde o início, né? Ou seja, aqui já multiplicando pela taxa desde aqui de cima. Ou seja, já calculando um CPI ponderado desde aqui de cima para não precisar ponderar lá no final, né? Já ir calculando um CPI real, né? Já fazendo multiplicação pelas taxas desde do cálculo inicial aqui. Aí não precisaria fazer essa ponderação do CPI lá no final. Ao invés de fazer total de ciclos, você já calcularia CPI ponderado desde o começo. Tá? Ou seja, muda a forma de calcular, mas o resultado final deve ser o mesmo. Tá? E aí talvez você conseguisse englobar as duas taxas de falha de dados e de instruções na mesma solução, tá? Se quiser tentar fazer assim, pode tentar. E se alguém fizer e depois quiser confirmar, se quiser até mandar a solução, a gente posta para a galera dar uma olhada, todo mundo validar, é uma opção, tá? Mas não precisa. Se quiser deixar dessa forma aqui, só para cache de instruções, não tem problema nenhum. Já deu para sentir bem aqui a lógica, né, da análise. Professor, Pode falar. a gente também teria que lidar com a possibilidade que as operações de memória, elas podem ter falha tanto na instrução quanto na memória, né? Uhum. E não poderia acontecer as duas na mesma instrução? Então, essa que é a questão. Aí a gente teria um CPI, teria que ir calculando com os dois tipos de falhas juntos, né? Ponderando lá desde o início essa possibilidade. Ia ficar três CPI de falha distintos, né? Um é das instruções que não acessam memória, então ele só tem falha de instrução. Aí as operações de memória tem a porcentagem que tem as duas falhas, né? Aí tem a porcentagem que tem só a falha de instrução e a que tem só falha de memória. No caso, a gente calcula ali a interseção e subtrai, né? Sim, entendi. Pode ser. Tem várias formas da gente conduzir. Eu vou tentar pensar depois numa forma a mais simples que eu conseguir aqui. Se eu achar uma forma bem simples da gente fazer um cálculo único, eu vou tentar postar para vocês a mais simples que eu conseguir para a gente não complicar muito, né? Tentar unificar as duas. Não sei se eu entendi exatamente a sua questão. Você está falando, e aqui, será que a gente não consegue considerar, né, as duas questões? Falhou a cache de instruções, caiu exatamente no caso, nos 2% de falha da cache de instruções e nos 4%, ou sei lá se invertia a porcentagem aqui, mas na porcentagem de falhas da cache de dados também, né? E aí, como que a gente faz para computar essa situação, né? Eu acho que a gente consegue, sim, unificar, só tem que reformular a solução desde o início. Ao invés de fazer um total de ciclos, a gente já fazer um CPI ponderando desde o início e considerar essa situação no meio desse CPI, já, de falha de dados e falha de instruções. Eu acho que dá. Eu vou tentar, tá? Vocês tentem também, e aí a gente tenta sincronizar depois uma solução. Eu vi que alguém postou uma solução, uma pergunta aqui, ó. Não seria 0,05 no caso, no cálculo de CPI de P2? Agora, só me fala em que lugar aqui, hein? No finalzinho? Esse que tá com uma seta aqui, onde está o 0,04? Será que é esse, Rafael? Aí vamos ver a taxa de... Esse aqui é a falha... deixa eu ver aqui. É a falha de... Tem que ser a taxa de instruções... Taxa de falha de instruções em P2. Vamos ver se eu peguei o valor certo, né? Às vezes eu errei aqui. É taxa de falha de instruções em P2. Essa daqui, ó. P2, instruções. Porque a gente focou lá só em instruções. 2% em P1 e 4% em P2. Então, não foi instruções e dados em P1. Foi instruções em P1, instruções em P2. Que a gente fez no exercício. Então, aqui tá certo. É 0,04 mesmo. Tá?
Professora, Pode falar. com licença, eu fiquei com um pouco de dúvida no cálculo do total de ciclos, considerando falha na cache de instrução. Certo. A senhora poderia explicar mais uma vez? Eu imaginei assim, que a falha pode acontecer para qualquer instrução, né, independente do tipo dela, porque todas elas têm que acessar o banco, né, da onde estão as sequências de instruções ali. Pode ter Isso. falha ou não. Aham. Então não bastaria multiplicar a taxa de falhas pela penalidade e fazer uma conta semelhante ao que a gente fazia com miss e hit de caches sem ser na cache de instrução? Assim, com esse raciocínio que eu importei, né, dessa parte, pra mim aqui não tava casando com a continha que deu lá, sabe? Eu fiquei um pouco confuso. Então, vamos ver o que causou de diferença, né? Porque me parece que o que você falou me parece correto. Eu vou repetir o que eu fiz e vamos tentar ver onde que não está batendo, tá? Porque você entendeu a lógica do que nós fizemos aqui? Ou ainda não ficou claro? Pra mim ainda não ficou muito claro, professora, por conta daquela conta lá embaixo, sabe? Então, vamos tentar, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que eu pensei. Eu pensei algo assim, ó. O CPI ideal é sem falhas. Vamos pensar assim, CPI ideal sem falhas de cache. Ele deu 5,4. Eu vou falar só de instruções, tá? Só para ficar mais fácil. Só para a gente focar num problema único, né? CPI ideal sem falha na cache de instruções. E deu 5,42, né? Agora a gente está tentando chegar mais perto de uma realidade. Então, a gente está pensando num CPI real. Ou seja, com falhas, com quantos por cento, né? 2% de falhas na cache de instruções. Essa é a realidade que a gente tem, né? Esse que é o que a gente quer calcular nesse exercício, tá? Então, para a gente calcular esse CPI real, o que eu pensei, né? Vamos ver ciclos. Vamos ver se eu fiz ciclos total com falhas. Na verdade, eu fiz assim, a minha conta, né? Eu fiz assim, um CPI real, a minha conta final ficou alguma coisa assim, ó. CPI real vezes 0,98, porque o CPI ideal, desculpa. 98% dos casos, ele cai num CPI ideal, né? Ele cai num CPI, aquele CPI de 5,42, ele cai nesse 5,42 aqui. Assim que eu pensei, ó, 5,42,98%. Agora, 0,02% dos casos, que é quando falha, ele cai num CPI péssimo, ele cai num CPI altíssimo, que é o CPI quando falha. Cache sempre, ou seja, quando ele faz todas as vezes que acessa a cache de instruções, ele falha. Então, eu calculei esse XXX aqui separado, né? Então, o que eu fiz para calcular esse XXX separado? Falei, bom, vou calcular assim. Toda vez que ele vier aqui acessar a cache de instruções, eu vou computar falha. Então, eu sei que toda vez que ele acessa a cache de instruções, ao invés de um ciclo, ele já gastava 1. Aí, aqui eu tive que supor o seguinte, ele gastava 1, ele passou a gastar 1 mais a penalidade. Então, eu tive que supor isso, né? Eu não coloquei só 55, eu coloquei 55 mais 1, né? E tudo que ele gastava antes, ele continua gastando. Então, opa, um risquinho a mais aqui. Tudo que ele gastava antes, ele continua gastando, né? Ignorei a cache de dados, tá? Não quero saber o que ia acontecer na cache de dados, estou focando na de instruções. Aí, esse cálculo, para mim, é que deu 60 nas lógico-aritméticas,
64, se não me engano, na de multiplicações, 69 na de divisões e 60 na de operações de memória, que foi esse cálculo aqui, ó. Não, não é esse, desculpa. Esse aqui. Às vezes a gente escolhe um caminho, né? Não quer dizer que seja não quer dizer que seja o melhor, né? Mas é esse que está marcadinho aqui, né? 60 ciclos para todas as instruções de lógica aritmética vão gastar 60 ciclos. Eu fiz esse como se todas estivessem dando errado, né? E aí depois eu ponderei. Eu não sei se é a melhor forma, né? Me pareceu possível dessa maneira. Depois você podia compartilhar com a gente, não sei se tem como você compartilhar outra forma de fazer, de repente tem outra maneira e dá um valor diferente, você falou? Não, professora, eu não cheguei a fazer até o fim, mas eu segui eu vou digitar aqui o meu... Um raciocínio diferente, né? Um raciocínio que eu fiz, só para saber se dá na mesma coisa ou... Você poderia colocar, porque depois eu estudo aqui a solução em tese, né? Tem várias formas de fazer, mas a gente deveria chegar exceto, lógico, por casas decimais, esses detalhezinhos, às vezes, pode dar diferença, sim. Mas não diferenças gritantes. A gente deveria chegar em algo bem próximo, né? 60,42 aqui, que o meu deu. Só para continuar aqui o exercício, ó, aqui seria 60,42. Então, no final, o que a minha conta representa aqui, né? Ó, o CPI ideal, né? Sem nenhuma falha, e um CPI onde todas falham, né? Então, eu calculei duas realidades ali, 98% dos casos, num CPI onde não há falhas de cache, e 2% dos casos onde há falhas de cache, né? E esse que aí que tá o negócio, né? Não sei se eu fiz correto aqui, vamos pensar juntos aí, às vezes a ponderação não tá legal, né? Podemos melhorar. Eu acho que ficou confuso, talvez possa ficar mais simples, né? A gente pode achar uma forma mais simplificada de fazer. Dá para digitar no chat, Gabriel? Não sei se fica ruim. Se você quiser colocar na tela aqui. Professor, eu mandei ele no chat. Tá. É levemente diferente, eu acho, mas não sei se está correto também, tá? É só uma linha de pensamento. Vamos pensar. Vamos fazer assim, ó. Vou anotar a tua aqui, porque depois eu vou perder o chat. Antes de colocar esse material aqui para vocês hoje, eu posso tentar simplificar essa minha solução, porque eu acho que tem como a gente simplificar bem. Talvez, uma coisa que eu faria, antes de estudar a tua aqui, uma coisa que eu faria seria não envolver, o caminho que eu vou tomar para tentar minha simplificação aqui, é não envolver nessa conta aqui, essa informação aqui, ó, não envolver as instruções, esse total de instruções aqui, ó, não envolver isso aqui, ou seja, não envolver um cálculo no cálculo de CPI. Eu vou ter que usar a tabela, essa tabela aqui, ou seja, os 55 eu vou ter que usar, eu posso até usar os 55 mais 5, os 60, né? Ou seja, 60 ciclos em alguns casos,
e 5 ciclos em outros casos, mas não usar a quantidade de instruções aqui. Eu vou tentar fazer isso para simplificar um pouquinho as contas, tá? Eu acho que isso já dá para fazer também na hora da ponderação, que certamente simplifica e não muda a lógica, né? E vou tentar seguir pela tua ideia também, tá? Você aplicou só a taxa no caso dos 55, né? Ou seja, os ciclos, acho que o que você está propondo é 5 ciclos. Você está propondo 5 ciclos, que é o que ela gasta normalmente, mas em 2% dos casos, ela gasta, daí ela não vai gastar só 55, né? Ela vai gastar 60, né? Porque é 55 além dos... Concorda? Isso, professora, eu acredito que sim. Vai ser talvez 60, tenha né? faltado Nesse isso. caso, Aham. acho que seguindo a tua ideia, assim, ele gasta 5 ciclos sempre, mas em 2% dos casos, ele gasta um gasta pouquinho a mais. gasta 60, né? Algo nessa... Aí a gente teria, tipo assim, uma quantidade de ciclos média, sabe? Uhum. A gente não pegou caso a caso, que é bem semelhante ao que a gente fazia quando queria avaliar o tempo de memória de acesso em cache para fazer outros exercícios, Sim. sabe? O que você tem aqui não é um CPI. Ou é um CPI, né? Para mim, eu estava obtendo a quantidade de ciclos que uma certa instrução daria, né? Por exemplo, as lógico-aritméticas seriam 5 mais 2% de 60. Tá. Então Aí a seria gente esse tempo tem que de fazer... ciclo. Aí eu multiplico pela quantidade de instruções, faço aquela Isso, média ainda tem que ponderada para ter o CPI. ponderar. Aí tem que entrar na conta, né, a quantidade de instruções de cada categoria, para você poder... Isso mesmo. Professora, Oi? só um comentário. Quando a gente usava esse método lá naquela questão do CPI médio, a gente multiplicava a porcentagem só pela... A gente só somava, né? Tipo assim, o valor base era 100% mesmo. Dava para fazer assim também. E aí somava, multiplicava pela porcentagem só o valor da falha. Vai dar na mesma, numericamente, mas... Eu acho que a Entendeu? ideia que o Gabriel está tendo aí, que eu acho que é mais ou menos o que você está falando também, Eric, tá legal, só tem que incluir nessa conta agora, né? Porque essa parcela que ele colocou aí é só para as lógico-aritméticas, porque o 60, ao invés do 55 ali vai ser 60, se refere só às lógico-aritméticas, né? Aí a gente vai ter que multiplicar pela quantidade de instruções lógico-aritméticas. É isso que eu estava falando, que é embutir a porcentagem no cálculo lá em cima, né? E descendo já, o cálculo do CPI já vai sendo calculado com a porcentagem da taxa de falha lá de cima, sem calcular esse total de instruções. Vamos tentar dessa forma como o Gabriel está sugerindo. Eu vou fazer as contas certinhos lá desde o início, vamos ver se a gente chega no valor igual ou se dá diferença, e se der diferença eu vou tentar entender o porquê. Aí eu posto para vocês hoje, né? Eu vou tentar fazer as duas linhas de raciocínio aqui. A tendência, a ideia é que chegue no mesmo valor, mas se não chegar, a gente tem que conseguir explicar o porquê, né? Alguma coisa está escondida aqui no meio das lógicas aqui, tá? Essa parte é cheia de nuances, né? É cheia de nuances. Uma coisa que até vou já colocar, que tem muita coisa que, com relação à CPI, é que CPI é uma métrica de desempenho, mas ela não reflete muito bem questões de tempo, sabe? Então, isso eu vou falar porque nesse enunciado, onde que foi? Hoje mesmo eu falei isso. Aqui, né? No final, aqui, ó. No final dessa letra A, ó, eu usei a métrica de CPI e depois usando a métrica de CPI, eu inferi alguma coisa sobre SPIDAP, sabe? Eu tô forçando um pouquinho a barra, porque SPIDAP é uma métrica que naturalmente ela é ligada a tempo, sabe? Ela é uma relação de quem ficou mais rápido. E quando a gente fala de CPI, não necessariamente a métrica de CPI traz uma informação de tempo, pelo seguinte, porque ela traz informação de ciclo
ciclos e instruções, mas ela não... Você falar que tem mais ou menos ciclos por instrução não reflete informação de tempo, porque ciclo tem informação ali de frequência escondida ali. Você não falou a frequência daquela máquina. Então, você falar CPI e não falar frequência, você não pode inferir nada sobre tempo. Tá? Então, eu estou falando porque eu usei aqui, mas a gente tem que usar com muito cuidado a métrica de CPI para fazer conclusões sobre tempo, por exemplo, falar esse aqui é mais rápido do que aquele. A gente não pode fazer isso. A gente não pode falar esse processador é mais rápido do que aquele porque ele tem um CPI melhor, né? Um CPI, ele gasta menos ciclos por instrução, então ele é mais rápido. A gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe o tempo do ciclo de um processador e de outro. Agora, se eu te der a frequência, aí você consegue, porque você calcula tempo. Tá? Então, aqui a gente não usou a informação de tempo, mas o que ficaria melhor aqui nesse final de enunciado, que é algo que eu posso fazer também, para finalizar melhor, em colocar a informação de frequência nesse final, estou anotando aqui para não esquecer, colocar uma informação de frequência no final dessa resposta aqui. Porque se eu embutir, já que o enunciado me traz aqui, ó, uma informação de frequência, eu posso usar a CPI, usar a frequência, e aí eu tenho uma informação de tempo. Se eu tenho uma informação de tempo, eu posso aplicar speedup com tranquilidade. Aí eu aplico speedup sem achar que eu estou forçando a barra. Eu usei speedup só com relação ao CPI. Então, deu uma forçadinha, né? Tanto é que eu coloquei ali, né, assim... Com relação à CPI, o ganho de desempenho foi 38%, mas eu vou melhorar, eu vou colocar a frequência, vou calcular o tempo, e aí eu vou fazer o speedup com relação ao tempo para deixar a resposta mais completinha para vocês, sem nenhuma dúvida. Professor, se nessa resposta eu colocasse aqui, por exemplo, considerando que as frequências são iguais. Isso, se falar assim, as frequências são iguais, aí o CPI dá a resposta completa, entendeu? Se as frequências são iguais, o CPI já traz tudo que a gente precisa. Agora, se as frequências são diferentes, e são, porque nesse enunciado fala lá 250 e 500, se não me engano, megahertz. Então, a gente tem frequências diferentes. Então, o CPI diferente, sozinho, sem você falar nada sobre a frequência, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem que multiplicar ali pelo tempo de ciclo. Né? Então, eu tenho que embutir a informação de frequência para que esse 38% aqui de ganho de desempenho com relação à CPI pode mudar na hora que eu colocar a frequência. Tá? De repente, eu vou chegar à conclusão que o ganho de desempenho de P1 a P2 ficou irrisório ou ficou muito maior, não sei. Vamos multiplicar e ver o que acontece. Tá? Vou fazer isso tanto na letra A... Na letra B, acho que eu não fiz o uso de speedup, tá? Mas na letra A, vou embutir frequência. Esse é um ponto, uma nuancezinha da parte de desempenho que é fácil a gente errar, super fácil. Né? A mesma coisa um que é super confuso, é aquela métrica MIPS também. A métrica MIPS, você fala, olha... vou te dar duas execuções aqui, 2 programas que executaram. Esse tem MIPS igual a 5, esse MIPS igual a 7, ou seja, esse aqui executa em 5 milhões de instruções por segundo, esse executa em 7 milhões de instruções por segundo, né? Qual tem o melhor desempenho? Aí você fala, bom, o MIPS maior, né, tem um melhor desempenho. Mas você deu uma informação de velocidade, né? O mais veloz. Agora, é a mesma coisa se você falar, coloca 2 carros aqui, vão sair os 2 daqui, qual vai chegar primeiro? Qual é o mais veloz, né? Qual vai chegar primeiro? Eu tenho que te perguntar, mas vai chegar primeiro onde? Né? Eles estão indo para o mesmo lugar? Né? A estrada é a mesma? O destino é o mesmo? Tem um monte de perguntas que você tem que fazer. No caso de 2 programas com o mesmo MIPS, eles têm a mesma quantidade de instruções, porque eles podem... Um é mais veloz que o outro para executar as instruções. Mas e se a quantidade de instruções muda? As categorias das instruções mudam,
né? Tem um monte de perguntas para responder antes de dizer que o de MIPS maior vai chegar primeiro, ou seja, vai terminar antes, a gente não sabe. Então, a métrica MIPS também, mas esse é mais veloz, ele executa mais instruções por segundo, fato, mas se ele tem mais instruções para executar, pode ser que ele demore muito mais do que o outro, com menor MIPS. Tá? Então, métricas isoladas, a gente tem que tomar cuidado para tirar conclusões. Tá? Pessoal, só para finalizar, tá? Eu vou ler os enunciados e comentar só. A letra C é cálculo de tempo de CPU. Tá? No mesmo exercício, aí já fica bem mais fácil os outros dois, porque a gente já, como calculou CPI, é só aplicação direta, tá? Do uso de CPI para calcular tempo de CPU. Tá? Tempo de CPU é CPI, né? Os ciclos por instrução, taxa de clock, né? Na verdade, não a taxa de clock, mas o tempo do ciclo. Né? Aqui, é o tempo do ciclo de clock, depois eu vou corrigir também. Né? É dividido pela taxa do clock, né? Ou multiplicado pelo tempo do ciclo. Eu quero multiplicar por 4 nanosegundos, né? Ou dividir por alguma informação lá em megahertz, 250 megahertz. Né? E vezes a quantidade de instruções. Então, quantas instruções eu tenho que executar, vezes quantos ciclos por instrução em média, né? Vezes qual é o tempo para cada ciclo. Então, isso é que eu queria que vocês conseguissem inferir sem eu ter que fornecer fórmula nenhuma, né? Quantas instruções, qual a quantidade de ciclos, quanto gasta cada ciclo, né? Quantos ciclos por instrução e quanto o tempo de cada ciclo. No final, tem uma informação em uma unidade de tempo. Nesse caso aqui, pelas conversões aqui, deu uma informação em segundos. Tá? Aí, quando eu tenho informação de tempo, aí eu estou no melhor dos mundos, né? Porque agora eu tenho tempo de CPU, eu tenho um tempo estimado de CPU, né? Nesse exemplo, na letra C, né? Eu estou falando, considerando o cache ideal. Né? Então, eu usei o CPI da letra A. E no próximo item, eu vou usar com falhas de cache. Então, vou usar o CPI que considerou as falhas de cache, né? Eu vou usar o CPI da letra B, né? Que a gente calculou na letra B. Mas eu vou ter resultante informação de tempo. Então, agora eu sei os tempos, né, de execução, quando falha cache, quando não falha cache, no caso de instruções, que foi o que a gente usou, né? Aí, agora eu sei se P1 é melhor que P2, P2 é melhor que P1, agora eu consigo inferir com relação a esse benchmark o que eu quiser, tá? Sem dúvidas, porque agora eu não estou falando de métrica de CPI, eu estou falando de tempo estimado de CPU, agora eu estou falando de tempo estimado de execução, tá? Então, é a melhor métrica que a gente tem para dar um resultado. Tá? Então, letra A, B, C e D é um exercício que valia 4 pontos, porque ele tem 4 questões embutidas nele, né? Ele tem... é meio repetitivo, né? Porque a letra A é muito parecida com a B, a letra C é muito parecida com a D, né? Que considera e não considera caches. Mas ele cobre toda a parte de desempenho de processador e de cache, praticamente, né? Toda a parte de desempenho de processador e cache, bem completo. Tá? Tudo bem? Entendido? Abraão, essa não é uma lista, né? Essa é uma prova antiga e eu vou só revisar essas soluções, tá? Que eu tô vendo esses detalhezinhos que precisa corrigir, já achei 2 erros aqui de digitação, vou fazer essas correções e tiro também a parte que não interessa da prova, porque eu vi que tem coisa nessa prova aqui que não cai para vocês, tá? Então, eu vou tirar o que não interessa para vocês e colocar o que interessa. Tá? E coloco para vocês lá como um exemplo de prova, tá? Uma resolução de prova, é de 2018. Ó. Tem que subir a aula da semana passada. Ah, beleza, obrigada. Vou fazer isso. Faço hoje junto com a aula de hoje. Tá? Pessoal, acho que é isso. E ficamos por aqui na aula, mas assim, no decorrer dos próximos dias, o que vocês precisarem de auxílio, fiquem à vontade para pedir ajuda, tá? E estamos aí, a Raíssa também, vou passar hoje para ela a lista de LP, eu passei hoje de manhã, então a partir de hoje ela já tem a lista para poder ajudá-los, se vocês precisarem, e eu também estou à disposição. E aí na terça,
A gente começa a prova um pouco mais cedo mesmo, às 8h30. 8h30, né? 8h30, não lembro mais. 8h30? 8h30, né? 8h30. 8h30. A gente começa a prova às 8h30 para poder terminar também mais cedo, 11h30, e liberá-los. Ok? Anelisa, vou me esforçar, tá? Para finalizar um gabarito para vocês, sim. Vou tentar fazer. Nem que ele não seja total, mas um parcial eu acho que eu consigo fazer antes da prova para vocês. Que eu consigo, sim. Tá? Então tá bom. Turminha, um abraço para vocês, um bom final de semana para todos, bons estudos, tá? Estamos aí, o que vocês precisarem é só mandar recado. E aí essas soluções, turma, ó, isso que, por exemplo, a gente fez hoje, essas discussões, principalmente nessas questões que não são muito... não existe uma receitinha de bolo, né? A gente raciocina, cada um raciocina num caminho. Fiquem bastante à vontade para discutir. Então, eu não sei se vocês conseguem postar lá no AVA, se vocês têm acesso naquele fórum a postar uma solução, né, e iniciar uma discussão. Caso vocês não tenham acesso, mandem por e-mail para mim, e aí, se vocês autorizarem, eu posto a solução e a gente inicia uma discussão ali, porque eu acho saudável que a gente coloque uma discussão e fala, olha, fulano, se a pessoa autorizar, né, fulano sugeriu essa solução, né? O que vocês acham dessa solução? E a gente vai discutindo, porque eu acho que às vezes, raciocínios diferentes, até que um encontra uma solução, às vezes, muito mais simples, sabe, do que as outras, e facilita a vida de todo mundo. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, gente, uma vez na minha graduação, que um professor de linguagens formais e autômatos, ele passou uma lista de exercício, né? Era bem naquela fase de autômatos que a gente... o Chastel vai lembrar, eu acho, de um professor que a gente chamava ele de Coquinho. Você lembra que era o João Canguçu? Você lembra, Chastel? Lembro, sim. Ele passou uma lista, e era uma lista que tinha uns autômatos imensos, sabe? A gente desenhava autômato o dia inteiro, né? Fazendo exercício daquela lista, aquele monte de estados, e os autômatos iam ficando enormes mesmo. E eu lembro até que uma amiga nossa, que de tanto fazer exercício de lista, teve um dia que a Priscila, a esposa do... ex-esposa, né, que ela faleceu, tadinha, a esposa do Eric, né, eu lembro que ela chegou um dia e falou assim, ai, gente, eu sonhei que as vaquinhas pulavam dos estados. A gente tinha estudado tanto que ela chegou e falou assim, eu sonhei que as vacas pulavam de um estado para o outro, assim, nos autômatos, né? E assim, dava com a cabeça cheia, e os autômatos eram imensos. E um aluno chegou, um aluno super bom, assim, na turma, chegou, numa das listas de exercícios, chegou com um dos autômatos que, assim, tipo, a minha lista devia ter, assim, 15 estados, o meu autômato, sabe? Era um autômato monstro. Ele chegou, tinha 3 estados o autômato dele. Falei, cara, tá errado esse negócio, teu autômato com 3 estados. Ele, não tá certo, ele não pode estar certo. A gente tá aqui com uns autômatos imensos, parece uma cidade o autômato. Não, o meu tá certo. E a gente discutiu que o dele estava errado, aí a gente fomos pro professor. Professor, ele tá falando que o dele tá certo e a gente tá falando que o dele tá errado, né? Tipo, mostra logo para ele que o dele tá errado, porque não faz sentido o dele ter 3 estados e tá certo. A gente não concorda. E o professor falou, não, deve estar errado mesmo, porque o meu também tem 15 estados, né? Não lembro se eram 15, mas... Aí o professor vai lá e executa lá no autômato do aluno lá de 3 estados, e não consegue achar erro no autômato de 3 estados do aluno. E no final, o negócio não estava certo, gente. O menino faz uma mágica lá que nem o professor acreditava, mas ele conseguiu, misteriosamente, um autômato super simples que resolveu um problema que o professor, que era super fera lá, não conseguia resolver de jeito nenhum, né? Então, às vezes, os alunos têm que propor soluções mesmo, porque às vezes acham uma solução muito simples para um problema que o professor pensou numa solução complicada, né? Então, fiquem à vontade para propor aí soluções mais simples para esses exercícios, que às vezes a gente dá a solução, não quer dizer que seja melhor, tá? Então, acreditem nela para dar um start aí para o raciocínio de vocês, mas proponham soluções e vamos discutir até a gente chegar, né? Se eu concordar com a de vocês, a gente chegar num consenso.
a gente posta as soluções modificadas, as mais simples possíveis para ajudar a turma. Tá? Fiquem bastante à vontade com isso, tá bom? Não precisa ficar discutindo entre vocês e não compartilhar comigo, não. Tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus até terça, então, se a gente não se encontrar antes disso. Até mais, senhora. Bom final de semana. Bom final de semana. Professora, Fica lá. não é sobre a matéria, é sobre a prova em si. Aham. Como que ela vai ser feita online, assim? Eu Tá. nunca fiz uma Nunca prova online. fez? Não. Tá. Então, olha, eu expliquei mais ou menos na aula passada, mas assim, alguns alunos já fizeram, sabe? Então não é um bicho de 7 cabeças para quem já fez, mas para quem não fez é esquisito mesmo, né? O ambiente, o AVA, ele permite que a gente faça uns questionários, né? Certo. O questionário parece com esses que eu coloquei para vocês, que eu já fiz de propósito mesmo, colocar alguns questionários para vocês já criarem olharem como que é o ambiente. Não sei se você já abriu algum para olhar. Abri, já fiz um, já. Então, aquele questionário que eu coloquei para vocês só tem múltipla escolha e questões de associação, eu acho, né? Não sei se tem alguma questão aberta para postar a solução. Acho que tem também, né? Tem. Beleza. Então, a prova é algo parecido com aquilo, né? Vai ter um determinado horário, 8h30 da manhã, a prova vai estar disponível. Uhum. Provavelmente, ela vai ser gerada aleatoriamente de um banco de questões, então, os alunos vão enxergar provas provavelmente diferentes, né? Vai ter questões em comum, porque o banco de questões é único, mas ele embaralha as questões, né? Uhum. Então, vai ter um subconjunto em comum. Eu não consigo eu nem tenho acesso à prova dos alunos, eu só sei quantas questões vai para cada aluno, e eu consigo saber quantas questões de cada categoria. Então, eu consigo, por exemplo, no dia anterior, consigo até dar uma orientada em vocês, assim, quando eu montar o questionário, eu consigo falar, olha, pessoal, vai ter uma questão de cache, uma questão de desempenho de processador, eu consigo, porque na hora que eu monto as categorias ali, eu faço essa subdivisão, né, na véspera, beleza. Então, vocês vão ter essa prova a partir das 8h30 e ela fecha às 11h30. Ele não aceita submissão após o horário. E o que mais que ele também só te devolve um feedback, me parece, ele devolve um feedback depois do fechamento. Eu não sei que feedback é esse, sabe? Acho que se o professor coloca gabarito, alguma coisa assim, ele devolve depois do fechamento. Eu acho que é assim. Tá? Uhum. Aí, as provas vão ter algumas questões para você responder na própria prova, questões abertas onde você digita ali na prova mesmo. Algumas questões que podem ser múltipla escolha ou de associação, tá? Para você responder mais rápido, para ver se a gente agiliza um pouquinho a prova. E algumas questões que são as mais importantes, que você vai ter acesso a um campo grande para digitar e também para submeter anexo. Tá. Uhum. Porque, por exemplo, uma questão que nem essa que a gente fez na aula passada, que vai ter tabelas para você preencher, o melhor que você faz é ter impresso já, que eu ponho para vocês no AVA lá as folhas antes, para você já ter impresso uma folha lá com aquelas tabelas do processador do Tomasulo, do algoritmo de Tomasulo, para você não ter que ficar desenhando nada daquilo. Aí você pode preencher no papel, tirar uma foto e submeter. Tá. E de cache também, né? Desenho de cache. Você desenha no seu papel e submete. Se você preferir ter um editor de PDF, fazer um editor de PDF, salvar e mandar o arquivo, você também pode. Tá? Então, meio que pode tudo, sabe? Escolhe o que você prefere. Certo. E eu vou estar online para tirar dúvidas se vocês tiverem alguma dificuldade, tiver algum problema técnico nesse momento, tá? Então, no caso, a gente entra no canal aqui também, no horário, né? A gente entra aqui na sala, isso eu mando depois uma mensagenzinha para avisar para todo mundo, entra aqui na sala, fica todo mundo online, a gente desliga os microfones para não atrapalhar, mas eu fico online aqui porque vocês a qualquer momento podem me chamar. Né? Se tiver um erro numa questão, já chama, já avisa, porque eu já corrijo de todo mundo, não precisa ficar
né, o pessoal ficar atrasado depois nessa correção, ou lendo e-mail, né? Então, já chamo todo mundo, já corrige para todo mundo. E a gente faz a prova no horário da aula com uma extensãozinha. Então, a gente vai começar mais cedo, começar às 8h30 para poder terminar 11h30. Então, vai ser 3 horas de prova. Tá bom. Acho que entendi, professor. Ah, não, vai ser tranquilo. Faz o questionário, porque daí você vai pegando o jeito. Principalmente aquelas questõezinhas de associação que não, né, às vezes é até esquisito, né? Você só responde. Múltipla escolha não é muito comum, né? Na computação, a gente está acostumado a fazer muita conta, né? Aí tem que responder múltipla escolha, assim, vai lá e faz aqueles questionários até como treinamento. Mas vai ser tranquilo. Tá bom. Tá? Obrigado, deixa no celular um aplicativo de cam scanner, algum desses de escanear. Porque só foto, às vezes a foto sai muito ruim e fica muito pesado. Então, um desses que faz um scanner e já gera um PDF. Tá. Deixa pronto isso. Beleza. Tá bom? Obrigado. Nada. Professora? Oi? Deixa eu... mas nada relacionado à disciplina. Mas é o seguinte, quando finalizarmos a disciplina, quando voltarmos à vida normal aí, pós-pandemia, graças a Deus que vem em breve. Ai, desculpa, Giovanni, cortou um pouquinho aqui para mim. Você pode repetir? Então, quando voltarmos à nossa vida normal aí, com fé em Deus, vai passar logo, né? Que essa parte acreditamos que as aulas na faculdade voltarão ao presencial, né? Então, e assim, eu gostaria que a doutora fosse um elo da gente aí em relação à defesa desse modelo de ensino para a gente que mora em cidades longínquas, né? Por exemplo, eu moro em Cuiabá, entendeu? E morando em Cuiabá, para poder fazer o deslocamento para ir é bem custoso. Ah, com certeza. E a gente trabalha nas faculdades aí e não dá. Então, assim, que demonstrasse para a alta gestão aí a importância de se ter esse elo e essa forma, um modelo de ensino híbrido. Sim. Ajuda muito, professora. Eu acredito, Giovanni. Retornar, a gente tem que fazer o presencial e esse custo de deslocamento para ir toda semana ficar muito complicado e inviabilizando a gente continuar. Eu te entendo. E eu acredito, Giovanni, que presencial 100%, eu acho que não volta mais em lugar nenhum, viu? Eu tenho essa sensação que esse momento que nós vivemos, esses 2 anos, foram a transição, assim, no ensino universitário, né, nas graduações, na pós-graduação, principalmente nas pós-graduação, eu acho que foi o divisor de águas, assim, eu acho que o ensino híbrido, ele vai tomar conta. Ontem eu acho que a graduação ainda, você pensar nos alunos que estão iniciando, eles precisam muito ainda do contato social com os professores, eles precisam do contato entre eles mesmo, para eles criarem esse vínculo universitário, sabe? Agora, aluno de pós, que já está trabalhando, que já aprendeu a estudar, o ensino à distância não é prejudicial, ele traz mais ganhos do que prejuízo, sabe? Então, para pós-graduação, eu acredito que sempre vai ter a opção da distância, inclusive para avaliação. Eu não vejo possibilidade disso voltar presencial como regra tão cedo. Ontem mesmo eu participei de uma palestra com o reitor da UFRJ e ele falou que realmente ele encontrou nesse ambiente uma solução de um problema que ele tinha grande, que era a questão de ter professores para poder ministrar determinado tipo de disciplina. Então, a faculdade, ela ganhou com isso, inclusive aumentou o número de alunos na especialização e na pós, né? E que teve um start muito legal. Então, acho que fazer essa defesa aí relacionada para a gente que está longe, também ter a possibilidade de ter acesso ao ensino aí, estricto senso aí, para todos, né? Sim, eu acredito que
A gente leva, sim, com certeza. Na pós-graduação, a gente sempre teve as aulas sendo transmitidas, sabe, Giovanni? A verdade é que tinha a maioria presencial e uma minoria que usava o método à distância, né? O que provavelmente vai acontecer no segundo semestre, se tiver a possibilidade do presencial, vai ter uma inversão. Eu acho que vai ser uma minoria presencial e maioria à distância, né? O ano que vem, talvez vai voltando um pouquinho mais presencial, mas sempre vai ter um grupo à distância. Eu acho que a gente não vai conseguir mais fazer 100% presencial. Não vai ter nenhum professor que vai falar, a partir de hoje eu sou 100% presencial, inclusive para provas. Eu acho que a gente já não tem mais esse... Aqueles que eram contrários à metodologia EAD, né, ou que eram contrários a fazer o que a gente está fazendo agora, criaram já uma metodologia própria, já acho que transpuseram essa barreira, né? Já entenderam onde funciona, o que funciona bem, o que não funciona. Eu acho que eles já passaram pelos problemas, né? O que eles tinham antes, as barreiras que tinham antes. Então, acho que eles não vão causar mais problemas, não, quanto a isso. Obrigado, professora. Tá? Vamos continuar tentando.